uma cena grotesca dentro de um estúdio de televisão. Durante o debate na campanha eleitoral de São Paulo, o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, que é jornalista, apresentador de programas policiais na TV, atacou uma cadeirada o adversário Pablo Marçal, o coach, que é do PRTB. Olha a cena, que rodou o país e foi destaque até fora do Brasil. Desfecho até previsível diante da escalada de violência verbal, de provocações, de ataques descabidos, absurdos, cometidos por Pablo Marçal. É claro que nada justifica uma cadeirada, mas o que o Pablo Marçal vinha fazendo na campanha, a gente pode dizer que ele desferiu várias cadeiradas verbais nos adversários. Atacou a Tabata Amaral de maneira baixa, se referindo à morte do pai dela. Acusou o Boulos sem provas de usar drogas. E quando o Boulos disse a minha filha até chorou por causa disso, o Marçal falou, vai chorar até mais. Cínico, perverso na maneira de agir. E no debate em que houve a cadeirada, o Marçal se referiu 2 vezes ao da Atena como um estuprador. E o Pablo Marçal tentou se fazer de vítima. Um assessor deve ter dito para ele, vamos faturar. Vamos fingir que você sofreu um ataque. É a nova facada de Juiz de Fora do Bolsonaro, só que agora com o Marçal. Aí ele foi para a ambulância, filmou, como se estivesse morrendo. Os assessores disseram que ele não conseguia respirar. Foi parar no hospital, disse que estava muito mal. Depois foi liberado. Chegou a falar que tinha quebrado uma costela. O hospital disse que não. E ele apareceu com o braço enfaixado alguns dias depois. A semana foi dominada pelos memes que retrataram esta cena. Virou piada, mas é algo muito sério. Demonstra que a violência verbal, a violência política da extrema-direita produz violência física. A gente já tinha visto isso em 2018, o Bolsonaro dizendo vamos fuzilar a petralhada. E depois o que acontece? Um apoiador dele, na campanha de 22, matou um apoiador do PT em Foz do Iguaçu. Vamos relembrar o caso. Durante uma festa infantil por desavenças políticas. Ou seja, as lideranças da extrema-direita autorizam a violência física ao fazerem esses ataques absurdos. É algo muito, muito perigoso. A gente já viu isso várias vezes na história. Nesse caso, o que aconteceu também foi a demonstração para a extrema-direita de que ela não tem um monopólio da violência. Se ela produz violência, violência verbal, violência física, em algum momento também pode virar vítima desta mesma violência. O Pablo Marçal sofreu com isso. Aliás, ele passa essa imagem de machão, super-homem, que pode tudo, que nada com os tubarões, que corre maratona, e tomou uma cadeirada, apanhou de um senhor de 70 anos. Isso também ajudou a desfazer um pouco a imagem dele. Bom, o resultado político. Pablo Marçal se desgastou por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas viram a sequência de insultos, como ele foi provocando, quase como se ele quisesse apanhar. Isso é papel de um prefeito? Não dá, né? E segundo lugar, ele mostra uma fragilidade junto ao seu público de bolsonaristas que fazem essa louvação à masculinidade, à força. Apanhou de um velho. Essa é a palavra. Então, rachou o cristal do Pablo Marçal. Ele subiu muito, ele é o candidato mais rejeitado. Ele subiu na rejeição e não na intenção de voto. Pesquisa Datafolha desta semana mostra exatamente isso. O Pablo Marçal estaciona em 19% das preferências, o Boulos e o Nunes estão acima, disputando o primeiro lugar, e o Marçal é o campeão, só que da rejeição, né? Por conta de todas essas provocações que ele foi produzindo ao longo do tempo. Bem, em Brasília, a semana foi dominada por imagens terríveis dos incêndios. Incêndios e fumaça e queimada, a gente já tinha visto no centro-oeste do Brasil, interior paulista, o pior ar do mundo na capital paulista na semana anterior e agora chegou lá na capital federal. Olha esta imagem do incêndio se aproximando muito de uma casa no setor militar ali em Brasília, onde moram famílias de militares. Também incêndios
em parques, em reservas florestais, muito próximas da sede dos três poderes. Não é à toa que o presidente Lula, com atraso, nós já cobramos isso aqui no Tempero da Notícia, finalmente reuniu o governo e trouxe também chefes dos outros poderes, legislativo, judiciário, para tomar uma ação conjunta. Porque o governo federal não informou corretamente a população sobre o que devia fazer e demorou para organizar, coordenar o combate aos incêndios. Em muitos casos são criminosos. São? Então põe a polícia em cima. Anuncia o que você está fazendo. Prende os criminosos. Só que não é só crime, é mudança ambiental climática no mundo e no Brasil, por conta de uma produção feita na base que a gente conhece, do agronegócio, bota fogo na plantação de cana-de-açúcar, como se isso tudo fosse muito normal, né? Então, tem que fazer uma reação coordenada. O governo, nesta reunião, anunciou 514 milhões de reais para combater os incêndios, para reforçar equipes, brigadas, equipamentos no norte do país, na Amazônia, na região do Cerrado, enfim, reforço de dinheiro. E reforçar a ideia de uma autoridade climática também, para evitar que isso aconteça de novo. No campo internacional, no Oriente Médio, cenas impressionantes vieram do Líbano. Olha só, explosões em feiras, na rua. O que aconteceu aqui? Sabe aquele aparelho antigo pager, o antigo bip? Lá no Líbano, o pessoal do Hezbollah usa esse aparelho, porque o celular é arriscado, né? O Israel consegue rastrear. Então passaram a usar o pager, o bip. Explodiram. Vários, ao mesmo tempo, no mesmo dia. E depois, o walkie-talkies, aquele radinho, né? Que também caiu em desuso, mas lá o Hezbollah usa. Por que isso aconteceu? Israel teria conseguido implantar nesses aparelhos eletrônicos quantidades mínimas de explosivos na fabricação, hein? Durante a fabricação. E aí, aumentando a temperatura dos aparelhos, eles explodem. Como é que Israel fez isso? Há várias hipóteses. Israel não admite, mas a imprensa no mundo inteiro trabalha com essa hipótese que a gente pode caracterizar como terrorismo por parte de Israel, se for confirmado, porque atinge de forma indiscriminada a população civil.